de Jesus. Há 3 anos atrás, Mon Robertson colocou em algumas salas da IBD o estudo das parábolas. Há 3 anos eu tenho vontade de falar sobre as parábolas, mas tinha outras coisas antes. E você sabe que uma pregação é uma pregação, uma aula da escola dominical é uma aula da escola dominical. Na escola dominical a gente se detém em pontos teológicos mais específicos, e uma pregação não é um tiro de fuzil, é um tiro de revólver, é um objetivo mais curto. E eu entendi que chegou o momento da gente falar sobre parábolas. E por que esse tema? Porque em 2013, um amigo querido chamado Marcos Botelho, filho do pastor Jaziel Botelho, ele conversando comigo, ele montou uma série de vídeos sobre as parábolas de Jesus, falando 2 minutos sobre uma parábola. E ele deu esse título. Quando eu pensei em falar de parábolas, eu liguei para o pastor Marcos Botelho. Pastor Marcos, lembra aquela ideia que você teve, que você fez 10 anos atrás? Eu não quero repetir aquelas ideias, eu quero falar outra coisa, porque eu vou falar mais de meia hora, mas você me permite usar o seu tema? Porque histórias do nosso melhor amigo não tem um nome melhor na minha concepção para falar das parábolas de Jesus. O nosso melhor amigo nos ensina sobre histórias. E eu não me considero um grande pregador, eu me considero um contador de histórias, e é uma alegria poder contar as histórias que Jesus contou. E nesta manhã, para abrir, tem tantas parábolas, está sendo tão difícil a gente selecionar quais parábolas vamos falar. Eu estou pegando algumas mais conhecidas e nós vamos para algumas mais desconhecidas, tentando mostrar como é que a gente vive as lições desta parábola na nossa vida hoje. Esse é o foco. A gente não quer discutir a teologia, a gente já viu isso na escola bíblica dominical, muito bem visto. A gente quer trabalhar a aplicação disso para nós. Então eu começo com a parábola do semeador. Convido você a abrir Mateus capítulo 13. Se você olhar, Mateus capítulo 13 tem 6 parábolas. E a abertura dessas 6 parábolas é da parábola do semeador, uma das mais importantes que a gente tem na Bíblia. Mateus capítulo 13, de 1 a 9. Gabi já nos auxiliou, já colocou aqui, obrigado Gabi. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se às margens do lago. E ao seu redor reuniu-se uma grande multidão, de modo que ele entrou em um barco e sentou-se nele. E ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. E enquanto ele semeava, uma parte caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu num terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, a planta se queimou e secou, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos que cresceram e sufocaram a planta. Outra ainda caiu em boa terra e deu boa colheita, de modo que produziu 100, 60 e 30 vezes mais. Aquele que tem ouvidos, ouça. Eu vou parar no verso 9 e quero orar mais uma vez, pedindo que Deus nos abençoe nessa nova série, especialmente nessa primeira palavra. Pai querido, no nome de Jesus, com muito temor e tremor, abrimos a tua palavra para falar dessa parábola maravilhosa, provocativa, tocante, que o Senhor contou para os seus discípulos e permitiu que este texto, Pai, pudesse fazer parte da nossa Bíblia Sagrada, porque o Senhor deseja falar com os discípulos do Senhor em todas as épocas e em todos os lugares. Pai, nessa comunidade que se reúne para adorar o teu nome, pedimos que o Senhor fale com a gente, apesar de mim. Fale com o nosso coração através do teu Espírito Santo. Conduz a nossa reflexão, Senhor. O Senhor explicou essa parábola para nós. Ela não tem nenhuma dificuldade em ser entendida, mas ainda assim, nós queremos que esta palavra se revele para nós de uma maneira muito especial nesta manhã.
e em todas as ocasiões que falaremos, comigo, com os demais pastores, através das histórias do nosso melhor amigo. Fala com a gente. Pedimos assim, bondosamente, no nome de Jesus. Amém. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta aí. É bom a gente lembrar, só lembrar, porque vocês sabem, a gente vai relembrar do que é uma parábola. Esse nome parábola, ele, no seu significado original, que é a junção de duas palavras gregas, significa colocar ao lado, literalmente jogar ao lado. É pegar uma verdade conhecida, colocar ao lado de uma verdade desconhecida, e aí aprender uma lição através dessa comparação. Parábola é uma comparação, parábola é uma analogia, parábola é uma história em metáforas que visa lançar luz sobre uma lição ou algumas lições que a gente pretende ensinar. Jesus usou parábolas para se comunicar. Jesus contou histórias para se comunicar. E nas histórias que Jesus contava, ele apresentava uma verdade espiritual que precisava ser muito compreendida. E quando ele terminava de contar essa história, havia um desafio que estava sendo lançado na conclusão da história. Algumas dessas histórias precisariam ser explicadas por Jesus, porque os discípulos não compreenderam nada. Outras histórias eram tão claras, que absolutamente Jesus contava as parábolas, e os discípulos ficavam refletindo, meditando, porque a aplicação era imediata. Aí nós chegamos na parábola do semeador. Ela é uma das mais importantes parábolas contadas por Jesus. Por quê? Porque Jesus repete essa parábola, e nem todas as parábolas são repetidas. Jesus repete essa parábola em Mateus, em Marcos e em Lucas, nos 3 evangelhos. E Jesus conta essa parábola porque ele queria provocar, ele queria tocar no coração dos discípulos e de nós a respeito de algumas coisas. Jesus explica esta parábola para nós com riqueza de detalhes. Ele vai dizer, por exemplo, que o semeador é ele mesmo e nós, discípulos de Jesus, que precisamos semear. Jesus vai explicar na sua parábola que essas sementes são as boas novas do Evangelho, a palavra do reino de Deus, que é melhor traduzida por boas novas do Evangelho. E Jesus vai dizer que nesse processo de semeadura há diferentes respostas, porque há diferentes solos onde esse evangelho é semeado. E em cada solo em que esse evangelho é semeado, as pessoas têm uma resposta no seu coração. Mas eu tenho a impressão de que tem uma verdade que a gente às vezes despreza. Quando a gente olha para a parábola do semeador e a gente só pensa nos solos. Porque eu acho que Jesus quer nos ensinar não apenas a respeito de solos. Jesus quer nos ensinar a respeito de quem semeia. Eu, você, discípulos de Jesus. E eu quero muito a sua atenção, porque eu quero dividir com você 5 posturas. Tem 5 para você contar, como diz o pastor Marcos Davi, que eu gostaria de compartilhar contigo nesta hora. Só queria lembrar, tá bom? Jesus nos leva a refletir nesta parábola. Sim, os solos, os corações que recebem a palavra de Deus são diferentes. Essa é a grande lição dessa parábola. A gente precisa, todas as vezes que a gente olhar para essa parábola, olhar para o nosso coração. Não é para o coração do incrédulo, é para o nosso coração também. Nós que já recebemos essa palavra, nós que já aceitamos as boas novas, a gente ainda precisa sempre estar refletindo a respeito da resposta do nosso coração. Mas eu queria pensar com você em 5 posturas que a gente deve ter ao pensar na parábola do semeador. A primeira postura é essa daqui. Acredite que ao semear,
todo solo pode ser bom. Eu gosto quando começa essa parábola, porque o semeador da parábola, diz o texto, ele saiu a semear. Este semeador que Jesus conta na sua história, é um semeador que sai semeando. E é legal porque ele não tem uma estratégia definida. Ele não tem uma estratégia de lançar a semente em só um local. Ele não tem uma estratégia específica, um planejamento estratégico para lançar essas sementes em determinada situação específica. Ele sai semeando. Ele sai semeando. Por isso que o texto diz que ele sai semeando e joga na beira do caminho. Ele sai semeando, coloca onde tem pedras. Ele sai semeando. E, gente, semente naquele tempo era algo muito caro. Nem todo mundo tinha dinheiro para comprar sementes. Sementes naquele tempo era algo muito valioso. Todas as histórias que Jesus conta, todas as parábolas, as pessoas conhecem porque são histórias do cotidiano das pessoas. Numa economia na Palestina que gira em torno de agricultura, o que Jesus está falando é algo muito conhecido por eles. E quando Jesus começa a contar essa parábola, dá a impressão de que esse semeador é uma pessoa displicente, porque ele sai jogando algo que é muito valioso, ele não escolhe onde ele vai jogar. Dá a impressão de que esse semeador, ele não tem um planejamento, ele não estudou, ele apenas sai semeando. O que a gente não fala, porque a gente não reflete com atenção, é porque esse ato desse semeador sair semeando em todos os lugares por onde passa, deve nos lembrar que todo solo pode ser bom para as boas novas do Evangelho germinar e dar semente. Aonde eu quero chegar? Aonde você já chegou. Você é inteligente. Nós somos os semeadores, nós somos discípulos de Jesus. Eu e você temos uma missão, semear o Evangelho. E quem semeia o Evangelho não escolhe solo. Quem semeia o Evangelho não tem uma predisposição para definir, eu não vou evangelizar essa pessoa aqui, porque ela não vai se converter. Eu não vou falar do Evangelho na minha faculdade, onde todo mundo crê em Darwin, onde todo mundo é ateu, porque eles não vão se converter. Todo solo pode ser bom para dar semente, para germinar. Toda pessoa pode ser um solo bom, uma terra fértil, como diz o Bruno. E eu preciso evangelizar. Eu preciso falar do amor de Jesus. Eu sou o semeador, você é o semeador. E nós precisamos semear, semear, semear. Porque qualquer solo pode produzir a semente do Evangelho. Qualquer solo pode dar uma resposta apropriada. E eu não sei, eu não tenho uma bola de cristal. Então eu preciso pregar. Preciso semear, preciso evangelizar. O meu amigo que é ateu, aquele cara que é imoral, aquele meu patrão que é um camarada duro, aquela pessoa que vive um relacionamento tóxico, aquele meu familiar que tem um vício na bebida. Nós olhamos para essas pessoas e nós costumamos pensar assim: essas pessoas jamais vão se converter. E o que a gente faz? A gente pega a semente e a gente coloca no nosso bolso. A gente não lança. Jesus está nos ensinando que nós somos semeadores, que precisamos semear. Porque não cabe a nós fazer germinar. Quem convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. João capítulo 16, verso 13. O que cabe a mim é semear. O que cabe a mim é testemunhar, o que cabe a mim é apresentar o caminho, o que cabe a mim é dizer para as pessoas: olha, o que saciou a minha fome de viver foi Jesus, o pão da vida. Olha, o que matou a minha sede de viver foi Jesus, a água da vida. Eu preciso semear,
Porque todo solo, gente, todo solo pode dar muito bom resultado. Olhe para as pessoas que se converteram na nossa igreja. Tem gente que os parentes dizem assim: pastor, o senhor não conheceu essa pessoa que está na sua igreja? Gente boa agora, mas era uma tranqueira. O evangelho endireita a gente torta. Por isso eu preciso semear. Eu não posso escolher. Aí eu só vou falar de Jesus para os pobres. Tem rico que precisa falar de Jesus, porque ele só vai ser salvo por causa de Jesus. Não vou falar por aquele que ele é cheio de vício. Rapaz, fale. Eu não vou falar para aquele porque cara, ele é tão legal. Tipo, só falta ser crente. Esse daí que só falta ser crente, falta tudo. Porque falta ter fé em Jesus como seu Salvador. Preciso semear. Acredite, todo solo pode ser bom para a gente ganhar pessoas para Jesus. Segunda postura importante: ao receber o evangelho, não tenha um coração endurecido. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Jesus vai explicar isso, verso 19. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Aí Jesus sai do semeador e ele começa a lançar luz sobre os corações que recebem o evangelho. E um primeiro tipo de coração que recebe o evangelho pode ser um coração endurecido, que é exemplificado por o semeador que lança uma semente que cai na beira do caminho e as aves vêm e comem. Jesus explica que essas pessoas ouvem o evangelho, mas não compreendem o evangelho. Mantêm uma postura endurecida em relação ao evangelho. Não querem aceitar e receber o evangelho como uma verdade para a sua vida. Algumas dessas pessoas têm um coração tão endurecido que eles vão escarnecer dessa semente do evangelho que foi lançada para ele. Jesus está nos ensinando que muitas pessoas recebem a semente do evangelho com um coração incrédulo, com um coração endurecido. Gente que está fechada para Deus, gente que não vai ouvir a Deus, vão rejeitar a mensagem de Deus. Sim, é verdade. Eu não sei qual solo vai receber essa mensagem, mas Jesus já disse para mim: olha, alguns vão se fechar, alguns terão um coração endurecido, mas o seu papel é semear, o seu papel é jogar a semente, o seu papel é testemunhar. E é interessante, pessoal, que nós costumamos olhar para essas pessoas que têm um coração endurecido, e nós costumamos pensar que todas essas pessoas que rejeitam o evangelho são pessoas moralmente perversas, pessoas que são desonestas, pessoas que são terríveis. Sim, muita gente desonesta, perversa, terrível rejeita o evangelho. Mas há muita gente legal que tem um coração endurecido. Há muita gente que conhece muito, que é nobre, que é ética, que não passa um semáforo vermelho à meia-noite, que devolve o troco que recebe a mais no mercado, mas que tem um coração endurecido porque rejeita o evangelho. Essa semana eu vi um vídeo do Leandro Carnal, historiador, famoso no Brasil, filósofo, extremamente inteligente. Mas ele é um ateu declarado, ele gravou, é o vídeo mais visto dele. Por que eu sou ateu? E ele recebeu uma saraivada de críticas de evangélicos, que não tem o que fazer, que falou: você deve ir para o inferno mesmo. Gente, ele declara porque ele é ateu, ele era um católico, e ele, à luz da sua compreensão, da sua razão, ele resolveu rejeitar. E ele se declara um ateu. O Leandro Carnal é um dos exemplos de gente nobre, de gente ética, mas que tem um coração endurecido
para a verdade do Evangelho. E nós precisamos continuar fazendo o quê? Nós continuamos a semear, a testemunhar, a falar do amor de Jesus. Porque o Leandro Carnal já deu uma entrevista dizendo, eu sou ateu, mas eu posso mudar de ideia. Não estou fechado a isso. Como é que ele vai mudar de ideia? Com um crente entrando no seu site dizendo que ele deve ir para o inferno? Que ele é um enviado de Satanás? Não vai. Mas ele vai continuar propenso à ideia de que o Evangelho muda a vida das pessoas quando a gente mostra na nossa vida que o Evangelho muda a vida das pessoas. Pessoal, creia, o nosso papel é falar de Jesus, mesmo para essas pessoas que têm um coração endurecido, porque Deus pode desendurecer. Deus pode fazer isso. Terceira postura que eu quero compartilhar é essa daqui. Ao receber o Evangelho, não tem um coração instável. Parte dela caiu num terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Jesus explica. Essa semente que é lançada, que cai entre as pedras. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem a raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo ele abandona. Olha que história incrível do nosso melhor amigo. Ele fala que tem gente que recebe as boas novas do Evangelho e abraça, gosta, acha legal, começa a crer nessa verdade, começa a seguir essa verdade. Mas Jesus diz que essas pessoas que têm um coração instável, na primeira decepção, na primeira perseguição, na primeira dificuldade, abre mão dessa verdade. Isso vai sufocá-la, não vai crescer, porque as dificuldades foram olhadas com muito mais intensidade do que a beleza da graça do Evangelho. Quanta gente nós conhecemos que começaram bem na corrida da fé, que entraram na igreja, que se batizaram, que começaram a servir no ministério, uma primeira decepção na fé, uma primeira oração que Deus não disse sim, disse não, a pessoa abandonou. Uma perseguição que enfrentou na faculdade, foi ridicularizado por causa da sua fé, a pessoa saiu fora. Primeira dificuldade, está indo embora. Sabe, irmãos, seguir a Jesus envolve abrir mão do nosso conforto muitas vezes. Seguir a Jesus envolve abrir mão do nosso bem-estar. E aí tem gente que diz assim, bom, eu não quero desconforto. Eu quero um evangelho tranquilo. Essa história de servir como voluntário em ministério, essa história de contribuição financeira com missões, eu não quero isso. Eu não quero servir. Quero estar na igreja para consumir o culto. Quero pertencer à igreja para ser abençoado pela igreja, mas eu não tenho nenhum comprometimento em fazer alguma coisa para abençoar. É gente que tem um coração instável. E o Evangelho, ele toca na nossa zona de conforto. Ele diz, por exemplo, que eu preciso evangelizar. Ele diz que eu tenho que ter comprometimento com a igreja, vestir a camisa da igreja. Ele diz que eu tenho que ter comprometimento com frequência. Mas gente com coração instável não quer sacrifício. Olha, eu lembro de um casal que se converteu aqui na igreja e foi para a classe de batismo. E eles tinham uma dificuldade, eles não eram casados. E aí nós falamos a respeito de regularizar essa situação, o quanto seria isso muito bom à luz do Evangelho e também à luz da sociedade. E eles falaram, pastor, a gente quer, mas a gente não tem condição. E aí eu reuni a diretoria da igreja, falei assim, puxa, como igreja a gente pode pagar
as despesas no cartório, e a gente pode mobilizar os irmãos aqui, a gente faz uma colaboração em amor, a gente faz uma festinha. Puxa, fizemos isso, gente. 3 meses depois, pararam de vir na igreja. Irmão Daniel, que é uma simpatia em pessoa, falei com ele: irmão Daniel, vai visitar esse casal. Daniel foi, e eles muito frios. Muito frios. Eu fui, muito frios. Daniel voltou, aí eles disseram assim: rapaz, vocês estão me cobrando mais do que o Banco Itaú? Eu não quero essa coisa de evangelho, de compromisso. A gente respeita. A gente entende, porque Jesus diz na parábola que isso pode acontecer. Mas que a gente fica triste demais. Não porque, nossa, está vendo, tanto investimento que a igreja fez, não. A gente fica triste porque são pessoas que estão perdendo um tempo precioso. E ainda que voltem para o evangelho, perderam anos, os filhos perderam anos. E os filhos estão longe da igreja. Falei aqui para o irmão Irineu, para o irmão Valdemir essa semana, que a gente foi fazer uma visita. Como é triste ver que na esquina tem um menino que é viciado, que trafica, e que ele foi batizado nessa igreja há mais de 20 anos atrás. E ele é um traficante. E ele me vê, ele baixa a cabeça, eu o cumprimento, ele responde. Ele está aqui, está na nossa cara. Mas é um coração instável. Pegou a semente, cutucou a sua zona de conforto, falou de compromisso, não frutificou. Mas Jesus fala de uma quarta postura que a gente precisa prestar atenção. Ao receber o evangelho, não tenham coração dividido. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Oh, Jesus maravilhoso que sabe contar histórias. Ele fala de pessoas que recebem a semente que cai entre espinhos, e que não germina essa semente, porque a pressão das preocupações da vida, e o anseio de ganhar dinheiro, e a sedução do engano de ganhar dinheiro, faz a pessoa ter um coração dividido entre o evangelho e as coisas do mundo. É ou não é verdade que Jesus está lendo a nossa sociedade, muita gente hoje? Talvez Jesus esteja lendo a minha vida e a sua vida. Nós que somos crentes. Que ainda aqui nessa jornada, que dura um tiquinho assim, a gente está mais preocupado com essa vida que dura um tiquinho assim, do que com a eternidade, que vai durar infinitamente. E aí a gente se preocupa com o que a gente vai comer, beber. A gente se preocupa com os anseios. A gente se preocupa em ter dinheiro. E quando a gente se preocupa muito com essas coisas, nós vamos cair no equívoco de levar o evangelho com o coração dividido. Um discípulo de São Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Eu quero Jesus só de domingo. Não quero Jesus de segunda a sábado.
De segunda a sábado eu preciso correr atrás dos problemas da minha vida, porque eu vou resolver. Preciso ganhar dinheiro. Jesus nos ensina que a gente precisa dar o primeiro lugar da nossa vida para Ele. Busquem primeiro a mim. Todas as outras coisas eu vou acrescentar. Prioridade é buscar a mim. Nós precisamos, meus irmãos, tomar muito cuidado, porque nós estamos vivendo muito no piloto automático, né? Nós estamos muito com foco nos boletos que a gente precisa pagar. E não estou pregando irresponsabilidade. A gente tem que correr atrás, fazer a nossa parte, mas na ordem de prioridades. O ganhar dinheiro não ocupa o primeiro lugar na minha vida. Não pode. Não pode ser mamão. A Fernanda me mandou um videozinho essa semana, muito legal, de um garoto ainda, Natanael, gente boa. E ele faz uma afirmação assim: olha, eu posso dizer para você na lata se você é um discípulo de Jesus ou um discípulo de Mamon. É só você me responder como é que você lida com a doutrina da contribuição financeira. Se isso te incomoda, te afeta, se acha que isso não tem que ser pregado, ensinado, se você acha que não tem que contribuir, você está mais para um discípulo de Mamon do que para um discípulo de Jesus. Porque o que está doendo em você mostra quem está no primeiro lugar na direção da sua vida. É o dinheiro, não é Jesus. Forte, né? Mas verdadeiro. A gente não pode ter um coração dividido, nem com as preocupações da vida, nem com o dinheiro. Quero que você lembre dessa frase. Você pode ter sido batizado na igreja, criado na igreja, servido na igreja. Pode ser que você tenha se casado na igreja, você pode morrer na igreja, aqui um ataque cardíaco agora, bater a caçuleta. Você pode ser velado aqui na igreja, mas você ainda pode acordar no inferno, se Jesus não for a prioridade número 1 da sua vida. Porque Jesus não divide a sua lealdade com ninguém. Ele quer ser o primeiro lugar na minha vida e na sua vida. Você não vai viver os sonhos de Deus se você passar pela vida com um coração dividido. Conquistou o sucesso, mas esqueceu de brincar no tapete da sala com seus filhos. Que sucesso é esse, gente? A gente vence na carreira profissional, a gente ganha dinheiro, mas a gente não tem tempo de brincar com os filhos, de brincar com o neto. Que sucesso é esse? Conta bancária estava cheia, porém as lembranças ficaram vazias, porque eu vivi para ganhar dinheiro, e eu vivi tanto para ganhar dinheiro que eu nem consegui gastar o dinheiro que eu ganhei. Não construí memórias afetivas. Cumpri todos os prazos na empresa, mas nunca cheguei a tempo para o jantar na minha família. Comprei tudo o que o meu filho queria, mas não dei o que ele mais precisava, que é a minha presença. Preste atenção ali para mim. Você acha que Deus mede o sucesso da sua vida olhando o extrato da sua conta bancária? Você é louco. Você é louco. Jesus mede o sucesso da nossa vida olhando a intensidade da nossa fidelidade. O que mede sucesso na nossa vida é a nossa fidelidade a Deus. Para isso eu não posso ter um coração dividido. Finalmente, a quinta e última postura. Gente, que eu e você, que a gente se identifique com essa. Ao receber o Evangelho, apresente um coração rendido a Deus. Outra semente caiu em boa terra, deu boa colheita, a 160 e 30 por 1, verso 8. E finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Jesus está falando do semeador que lançou na boa terra, e os frutos foram ininterruptos, 30, 60, 100. Jesus está falando daquela pessoa que ouviu o Evangelho, que passa a viver de acordo com o Evangelho,
que deixa o Evangelho afetar a sua vida, que reconhece quem Ele é e reconhece quem Deus é na sua vida, e por isso ele se rende. Seu coração não é endurecido, seu coração não é instável, seu coração não é dividido, seu coração é rendido. Eu achei lindo o sinal em Libras para rendido, que eu aprendi aqui com o Ministério do Libras. Lindo, rendição. E o que Jesus deseja de nós é rendição. E a gente se rende quando nós reconhecemos o que Jesus fez na cruz, no nosso lugar. Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, porque Cristo morreu na cruz quando nós éramos ainda pecadores. Deus gostava da gente quando a gente não era gente. Eu até lembro de um hino do cantor cristão que falava assim: você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você lembra desse hino? É Romanos 5,8. Esse refrão é Romanos 5,8. Quando você não valia nada, quando eu não valia nada, havia um Deus que me amava. Ele mandou Jesus. Mandou Jesus para morrer no nosso lugar. Sabendo que eu ia ter um coração instável. Que muitas vezes eu não queria fazer a sua vontade. Ele me amou quando eu não valia nada. E quando eu entendo o Evangelho, eu só posso dar uma resposta. Eu só posso me render. Sabe, queridos, esse texto ensina que a vida que se rende frutifica. Essa história do nosso melhor amigo diz que quando a gente recebe o Evangelho, abraça o Evangelho e ele germina, nós precisamos dar fruto. A pergunta do verbo perguntar que a gente tem que fazer: a minha vida tem frutificado? Que frutos a minha vida tem dado? Eu me rendi a Jesus e quais são os frutos disso? Para quem eu estou falando do Evangelho? Onde eu estou semeando o Evangelho? Irmãos, ontem eu preguei numa igreja batista, que tem 56 anos. É a primeira igreja batista naquela localidade. Ela tem 16 membros. Na pandemia, as pessoas se perderam. Ficaram um grupo de 6 pessoas. E essas 6 pessoas foram orientadas a devolver a igreja, o prédio, para a Convenção Batista e encerrar as atividades. A não ser que tivesse alguém que pudesse tocar o trabalho. E os 6 firmaram um propósito: nós vamos tocar o trabalho. Eles voltaram a se reunir em 2022. Hoje eles são 16. E ontem eu fui pregar na posse de um pastor, que está indo lá para pastorear 16 pessoas. E eu disse para ele: você é um servo de Deus. Que Deus está mandando aqui, porque você tem 16 pessoas com o coração rendido a Ele, que querem continuar semeando o Evangelho aqui. E porque aqui, os melhores anos dessa história ainda estão por vir. 16 pessoas. Sabe, irmãos, quando a gente faz uma campanha de missões estaduais, a gente pensa que São Paulo não precisa do Evangelho. Quantos lugares de São Paulo que nós não temos, por exemplo, um trabalho batista?
Cândido Mota é uma cidade que tem uma igreja batista, que tem 30 pessoas. Nossa igreja vai doar um final de semana, levando uma equipe que representa muito do melhor que a igreja Batista em César de Souza tem, para servir esses irmãos. Vamos dormir muito pouco, vamos voltar segunda-feira, alguns vão ter que ir direto para o trabalho. E aí a gente se pergunta, por que a gente faz isso? Porque essa igreja de 16, essa igreja de 30, preste atenção, olhe para mim, isso é a maioria das igrejas batistas do nosso estado. A maioria das igrejas batistas do nosso estado tem menos de 50 membros hoje. Eu mandei num grupo do conselho, mandei num grupo dos homens da igreja, a estatística que saiu de janeiro, na nossa denominação. César está com, a IBCS está com 403 membros. Nós fazemos parte de um grupo de 20% de todas as igrejas batistas que tem mais de 300 membros. A gente pode ficar feliz, mas a gente precisa ficar triste. E se nós não ajudarmos, nós, que temos mais de 100, se nós não ajudarmos essas pequenas igrejas, elas vão fechar. A gente tem que revitalizar. A gente tem que ir lá treinar líderes, treinar pastores. A gente tem que sair na rua para evangelizar, mostrar para os membros que eles precisam fazer isso. Mas pastor, você pode pensar, o que a gente tem a ver com isso? A gente tem que ganhar César para Jesus. Pois é. Atos 1:8 diz que a gente tem que ganhar César para Jesus, tem que ganhar Mogi, tem que ganhar o estado de São Paulo, tem que ganhar o Brasil, tem que ganhar os confins da terra. A gente não pode olhar só para César. É por isso que a gente vai. E se Deus está falando para você ir, procure o irmão Daniel, pastor Felipe. A gente vai precisar de você. Como é que eu termino essa palavra? Eu termino. Engasgou aqui? Gabi, passa, por favor, o último. A equipe de louvor já está vindo. Termino fazendo algumas considerações. 4. Lembre-se que hoje é tempo de semear. E você é o semeador. Lembre-se, a grande lição escondida na parábola do semeador é que todo solo pode ser bom. E como eu não sei, eu vou semear em todas as pessoas o evangelho de Jesus que cruzar o meu caminho. Segundo, acredito que todo solo pode ser receptivo ao evangelho, semeie com fé em nome de Jesus. Cada pessoa é responsável por receber as boas novas e permitir que ela germine ou não no seu coração, na sua vida, porque o Espírito Santo continua sendo um cavalheiro, Jesus continua sendo um cavalheiro, ele está na porta e ele bate para entrar. Ele quer entrar se a gente abrir a porta do nosso coração. Finalmente, em relação à palavra de Deus, pergunta: como é que está seu coração hoje? Está endurecido? Está instável? Está dividido? Ou ele está rendido? Tem dado bons frutos? Eu já dei bons frutos há 10 anos atrás. Você não tem um coração rendido. A gente não para de dar fruto. Até na velhice darão frutos, Salmo 92. Até Jesus nos levar. A gente precisa frutificar. Talvez você esteja dando fruto a 30. E você tem capacidade de dar a 60. A 100. Muito sério isso, não é? Feche os seus olhos, vamos orar. Olha, estudar a parábola do semeador mexeu muito comigo essa semana. Me fez ver quanto eu ainda estou longe daquilo que Deus sonha para a minha vida. Você está comigo nessa?
Vamos orar? Pai querido, perdão, Senhor, perdão por não frutificarmos. Nós que recebemos a boa semente do Evangelho, por não frutificarmos à luz da nossa capacitação, dos dons, talentos que o Senhor nos deu, das condições que nós temos. Quantas vezes, Pai, temos um coração dividido com as preocupações da vida, com o engano das riquezas. Quantas vezes, Senhor, não queremos sair da nossa zona do conforto e permanecemos com um coração instável dentro da igreja. Deus, fala com os meus irmãos aqui, com aqueles que vão ouvir essa palavra em algum momento, porque essa história que o Senhor contou é para nós. A gente precisa avaliar como é que está o solo do nosso coração, porque a gente precisa ter um coração rendido ao Senhor, que frutifica. Oh Deus querido, faz isso em nós, apesar de nós, para a glória do Senhor. Oramos no nome de Jesus, amém. Nós vamos terminar cantando uma canção. Bruno vai escolher alguém para orar. Eu só preciso lembrar uma coisa que eu não falei nos avisos. Sexta-feira